E aí, beleza? Miguel Rodrigues aqui e nesse vídeo eu vou comentar sobre a planilha de controle de absenteísmo. Nós temos aqui a planilha, vou até expandir aqui. Essa aqui é a parte do dashboard, vou deixar para falar do dashboard no final. Reduzindo aqui o botão do dashboard e o menu da planilha, ele fica aqui em cima. E esse menu ele é totalmente editável, então eu clico aqui em configurações e aqui eu posso atualizar a Raven, né? Botar no modo edição. Coloquei aqui no modo edição, cliquei em atualizar a Raven, aí já fica o Excel já normal, como você consegue visualizar. Para voltar ao normal, ao modo normal, eu clico aqui em modo normal, depois eu clico em atualizar Raven e aí ele fica só com a parte do menu aqui na parte de cima, mostrando como que funciona a planilha. Beleza, baixe configurações e aqui nós temos as outras partes da planilha. Então nós temos aqui o cadastro, né? Que aqui nós vamos cadastrar a quantidade de funcionário no determinado mês. Então aqui nós temos todos os meses do ano. Essa planilha é anual, ou seja, vai utilizar uma planilha por mês. Então nós temos aqui o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, até dezembro. E nós temos aqui a quantidade de funcionários e a média de horas de trabalho por funcionário. Então, vou pegar lá a média de horas dos funcionários e vou inserir aqui. Coloquei no exemplo aqui 7 horas e 33 minutos. O mês, os dias úteis do mês, né, que são os dias que o pessoal trabalha. E aqui a quantidade total de horas. Veja bem que essa parte da planilha ela é de cinza e aqui é calculada automaticamente com base nas informações que você coloca aqui. Então, definida a quantidade total de horas, eu vou para a segunda parte da planilha, que é a área de lançamentos. Então, eu vou colocar o nome do funcionário, o turno, o setor, o tipo de atestado que ele colocou, as horas perdidas, as horas previstas, que são aquela média, né? Dias perdidos, horas perdidas 2 aqui, que aqui eu tenho uma fórmula que eu pego a quantidade de dias perdidos, multiplico pelas horas previstas e eu somo aqui com as horas perdidas, caso ele tenha faltado aí no dia. Início do afastamento, fim do afastamento, local de atendimento, o CID, conselho, posto de trabalho, o cargo do funcionário, a data de admissão, data de nascimento, a idade, tempo de empresa, sexo, se é masculino ou feminino, e o mês aqui do que teve afastamento. Então eu preenchi todas essas informações aqui no lançamento. Logo após, eu vou ter aqui um relatório mensal. Esse relatório mensal aqui, onde me mostra em janeiro mesmo qual foi as horas totais, as horas perdidas com base no que eu preenchi no lançamento, né, na tabela de lançamento, o absenteísmo do mês e aqui uma meta, que se eu quiser definir uma meta aqui para o mês de janeiro, fevereiro, março, aí eu já coloco aqui esse campo totalmente liberado, então ele fica em branco e aí você define aí a meta. E aqui eu tenho o absenteísmo geral do ano. Andando mais um pouquinho aqui, eu tenho o dashboard. E aqui no dashboard eu vou ter as seguintes informações. Tenho aqui o absenteísmo no ano, que é o mesmo valor que estava lá no relatório. Tem os dias perdidos, a quantidade de horas perdidas, né? As horas, quantidade de horas lá com base na tabela. Quantidade total de horas mais dias aqui, né? Então, é uma multiplicação lá dos dias com o tempo que seria, né, um dia de trabalho, mais a quantidade de horas. Então, aqui é a quantidade total do ano todo, aqui no caso. A idade média, né, dos funcionários, o tempo de empresa, médio, e aqui o total de CID aqui. Já que nas segmentações de dados eu tenho o mês, o setor, o tipo de atestado e o nome do funcionário. Nos gráficos eu tenho um gráfico de absenteísmo mensal, que é igual aquele outro gráfico que estava lá no relatório. Os turnos, né, com maiores ocorrências, então aqui com base nas informações eu vou saber quais turnos têm maiores ocorrências. Os setores aqui com maior índice de absenteísmo. O top 5, quantidade de CID aqui. Participação de absenteísmo, né, se é masculino ou feminino.
e 5 motivos aí, o top 5 aí, motivos de atestado. E se eu quiser fazer um filtro aqui, por exemplo, se eu quiser dar uma olhada só em março aqui, o que aconteceu? Todos os gráficos aqui do dashboard, eles são automáticos, então eu vou saber quais foram os atestados de março, quais foram aqui a quantidade de CID, quais foram os setores que teve ocorrência, a média de anos aí do pessoal daquele setor, média de tempo de empresa do pessoal do setor, os turnos, quantos dias foram perdidos aí no mês de março, quantas horas, né, quantos dias perdidos, o total, aqui a taxa de absenteísmo 1,2, o gênero. Então todos os gráficos aqui eles são automaticamente vinculados aqui às segmentações. Se eu quiser saber por tipo de atestado, então vamos dizer que acidente de trabalho, eu quero saber aqui. Então o gráfico ele já me mostra aqui em quais turnos mais acontece esse tipo de acidente e por aí vai. Se eu quiser pesquisar aqui o nome da pessoa, e aí, ó, essa pessoa aqui não teve nada, ó, não teve nenhum dia nem nada, não colocou nenhum atestado aqui durante o ano. Esse aqui também nenhum. Vamos ver se a gente consegue pegar uma pessoa aqui. Nossa, que isso, hein? Ué, o pessoal não tá querendo faltar, não? Vamos ver aqui se a gente pega uma pessoa. Aqui, esse aqui, beleza, show. Esse aqui já também não teve nada. Nenhuma falta. Ah, tá. Nenhuma falta de acidente do trabalho. Ai, ai, esqueci de desmarcar aqui, porque tava gravado aqui o acidente de trabalho e também o nome do funcionário. Então só ia aparecer os funcionários aqui que tiveram acidente de trabalho. Agora sim. E aqui eu coloquei aqui um funcionário, onde durante o ano ele perdeu aqui 12 dias de trabalho, 87 horas aqui ele perdeu. Ele tem 34 anos, tem 3 anos de empresa, colocou 4 tipos de CID, aqui vai aparecer o código do CID, ele é homem, e o motivo do atestado aqui, atestado externo integral. Ele só trabalhou nesse setor e ele só trabalha nesse turno aqui também. E aqui, se eu quiser saber qual foi o mês que ele colocou esse atestado, é só vir aqui no relatório mensal e aqui eu vou ter as informações. Então ele colocou atestado aqui em agosto, em setembro e em dezembro aqui também ele perdeu horas, então ele colocou atestado aqui nesses 3 meses. Voltando aqui no dashboard, depois cliquei aqui, fechei, aqui eu tenho as informações da empresa toda. Beleza? Então essa aqui é a planilha, dashboard de controle de absenteísmo. Se ficou alguma dúvida em relação ao conteúdo, deixa aí o comentário aí que eu respondo todos os comentários. Vou deixar o link aí também na descrição do vídeo. Essa planilha está dentro do pacote de RH. Clica no link lá para você conhecer melhor sobre os nossos conteúdos. Valeu, obrigado e fui! With